Fala galera, fala turma, mais um vídeo falando de concurso público, Prefeitura Municipal de Olímpia. Olha só, a Prefeitura, no uso das atribuições legais, faz saber que estão abertas inscrições para concurso público destinado à convocação pelo regime estatutário, na forma prevista em leis, lei complementar, decreto. Legal. Instituto de Educação e Desenvolvimento Social, nosso rumo à frente do concurso que será regido pelas disposições contidas nas instruções especiais, que parte integrante do edital. Aqui estão as instruções especiais no começo do edital, fala do concurso público destinado a prover cargos pelo regime estatutário dentro do prazo de validade de 1 ano, prorrogável por igual período, a contar da data da homologação do certame, a critério da Prefeitura de Olímpia, podendo surgir vagas dentro desse prazo de 1 ano, ou, se houver a prorrogação, por mais 1 ano também, desde que haja necessidade e interesse da administração municipal e dos candidatos aprovados para os cargos. Legal? Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia concede os salários que estão na tabela aqui no capítulo 1. Capítulo 1 do concurso público. Aqui está a tabela que você observa nome de cargo, código da opção. Isso é importante para realizar a inscrição. Na tabela, sempre falo para todo mundo inscrito aqui no canal. Observe primeiramente os requisitos mínimos exigidos. Depois você vai observar o salário. Por quê? Observa motorista. Legal, sou motorista, tenho CNH, mas você possui esse requisito: ensino fundamental completo e portar CNH categoria D de dado. Então, não basta ser motorista, não basta ter a CNH, mas a sua CNH para o cargo precisa da categoria D de dado. Se não tem, nem faça a inscrição. Ou se houver tempo, então tenha a sua CNH depois de mudar a categoria de sua carteira nacional de habilitação. São bastantes cargos: auxiliar de saúde bucal, motorista, agente de defesa civil, educador social, fiscal sanitário, técnico em laboratório, administrador público, contador, cirurgião dentista, médico, psicólogo. Muitos os cargos aqui. E nessa tabela, claro que você vai observar depois. Opa, para contador, uma vaga. Sei do salário, eu tenho o requisito mínimo exigido, ou os requisitos. Vou trabalhar em Olímpia e sei o valor da inscrição. Atendido o requisito, tendo os requisitos, cumprindo essa exigência aqui na tabela. Então, você se inscreve para o cargo de seu interesse. Administrador público, por exemplo. Você vê na tabela, e tabela com separações, escolaridades. Cargos que exigem ensino superior completo, cá estão: administrador público, arquivista, biomédico, cirurgião dentista. E aí, como eu dizia, você escolheu o cargo administrador público porque você possui superior completo ensino em qualquer área. Daí você observa o salário: 40 horas de trabalho por semana e são 3 vagas, sabendo que vai trabalhar na cidade de Olímpia. E já sabe também o valor da inscrição, R$ 99. Mas, por exemplo, ensino médio completo, escolaridade, agente de defesa civil, educador social, fiscal sanitário. Nessa outra tabela também, técnico em laboratório, técnico em prótese dentária, técnico em segurança do trabalho. E legal porque a banca Nosso Rumo tomou o cuidado. Escolaridade e ensino médio completo para agente educador fiscal, ensino médio completo, e no caso do agente de defesa civil, ensino médio completo, e além disso, CNH categoria A de amor e D de dado,
e curso de bombeiro civil. E o cuidado da banca? Por quê? Cargos, escolaridade e ensino médio completo, mas técnico. Por isso, os cargos técnico em laboratório, em prótese, em segurança do trabalho. E você observa aqui na coluna requisitos: ensino médio completo e também curso técnico completo em laboratório para o técnico em laboratório. Então, cada cargo com sua exigência, com a sua escolaridade exigida e os requisitos mínimos. Auxiliar de saúde bucal, ensino fundamental completo. Você observa, ensino fundamental completo, mas também curso completo de auxiliar de cirurgião dentista e registro ativo no conselho de classe. Isso é bastante importante. E esse edital, ele já contém retificação que houve. Tá ok? Tá ok? Então, aqui, edital bem legal, bem completo. Você observa a tabela, escolhe o cargo, porque você possui o requisito, a exigência exigida nessa coluna aqui. Escolaridade, ensino superior completo, nutricionista, procurador jurídico. E aí, a depender do cargo, médico urologista, inscrição R$ 109. Nutricionista, R$ 99. Técnico em laboratório, por exemplo, R$ 73 a inscrição, tal qual o agente de defesa civil, e R$ 62 aqui no caso do auxiliar de saúde bucal e do motorista. Então, observou a tabela, escolheu o cargo, legal, você vai estudar, quer trabalhar em Olímpia. Faça a leitura atenta do edital, apesar de possuir mais de 70 páginas. Não é tudo que você lê. Você lê tudo o que tenha a ver com o cargo que você já selecionou. Atribuições estão no anexo 1º. Então, nesse anexo 1º, haverá lá turismólogo, as atribuições dele. Então, estão lá as tarefas, deveres, obrigações, atividades a serem desenvolvidas pela pessoa que for convocada para trabalhar como turismólogo. Se você escolheu psicólogo, você não lê as atribuições do turismólogo, você lê as atribuições do psicólogo. E também observe aqui na coluna que tem o salário e horas de trabalho por semana, psicólogo 30 horas, supervisor de ensino 40 horas, médico veterinário 20 horas. Isso é importante também. Lembrando, valor de inscrição pode ser diferente, ainda que os cargos estejam na mesma tabela, com a mesma escolaridade exigida. Aqui, ensino superior completo, você observa nutricionista, R$ 99, mas o médico veterinário, a pessoa candidata a esse cargo, vai pagar R$ 109. Todas as etapas constantes neste edital realizadas observando o horário oficial de Brasília. Cargos contam com benefício auxílio alimentação de R$ 660 e gratificação por assiduidade R$ 200 com os devidos descontos. Candidatos que forem contratados deverão prestar serviços dentro do horário estabelecido pela Prefeitura do município de Olímpia, podendo ser diurno e ou noturno em dias de semana, sábados, domingos, feriados, obedecida a carga horária semanal de trabalho ou exigência do setor. Então, existem bastantes informações sobre documentos comprobatórios, porque uma coisa é dizer que possui curso superior completo em nutrição e o registro ativo no conselho de classe para o cargo nutricionista. Mais do que falar, você vai comprovar. Por isso, fala dos documentos que comprovam a sua situação, a sua legalidade para o exercício da função. Fala dos diplomas, certificados, bastantes informações, requisitos básicos exigidos e condições para inscrição. Para se inscrever, o candidato deve ler o edital na íntegra. E eu disse, na íntegra, você lê o que tem a ver com o cargo que você escolheu. Escolheu médico.
você não vai ler as atribuições do psicólogo e você não vai ler o conteúdo programático que a pessoa deseja disputar a vaga para psicólogo, porque você escolheu o cargo médico. Então, de 70 páginas, muito menos que isso você vai precisar ler, mas precisa ler porque o edital é a bíblia do seu concurso. E se concurso público fosse um jogo, e de fato é jogo, porque é certame, o edital é a cartilha, o manual. Você precisa cumprir regras, orientações e informações aqui escritas, dispostas. Não sofra eliminação por antecipação. Você começou vendo o edital comigo? Falei da importância de observar na tabela os requisitos mínimos exigidos. Não tem o requisito mínimo exigido? Não se inscreva para aquele cargo determinado. Escolha o cargo a partir de sua escolaridade e do atendimento às exigências e requisitos. Capítulo 3 fala das inscrições realizadas pela internet no endereço da banca Nosso Rumo. Vou deixar na descrição do vídeo o link para acesso direto. Lá você vai encontrar a página em que você vai clicar em cronograma, publicações. No caso aqui, cliquei em publicações do edital para o concurso do município de Olímpia. E aqui estamos lendo o documento chamado edital. Para realizar a inscrição, tá vendo como é simples? Você segue o passo a passo. Então, o capítulo 3, bastante importante, porque para chegar a fazer a prova, antes você fez a inscrição, pagou essa inscrição, existem condições no edital, por exemplo, sobre pagamento de boleto bancário, existem vedações, proibições às pessoas candidatas. Então, nesse tipo de documento é muito comum você observar o não. Não será aceito como comprovante de pagamento da inscrição o comprovante de agendamento bancário. Olha só, foi o que eu disse. Não sofra eliminação. Mal começou o concurso e você não vai se dar bem? Não, você vai sim, porque você vai acompanhar o edital que aqui estou apresentando. Simplesmente algumas partes importantes. Fala do anexo 3º. Tudo bem? O candidato deve conferir no endereço eletrônico se a inscrição foi deferida. Por quê? Se não foi deferida, não há o porquê de estudar para fazer a prova. Seu nome não estará lá no dia da prova. Então, isso é bastante importante. Existe a minha área, no canto superior direito do site, nossorumo.org.br. O capítulo 11 fala de recursos e, claro, precisa apresentar documentação que comprove a correção, né? E fundamente o seu recurso. Olha aqui, para acessar o link de recurso contra o indeferimento da inscrição, é o item 3.10.1. O candidato que não encaminhar durante o período de inscrição não terá a prova especial e as condições especiais. Aqui falando da necessidade de condições especiais para a realização da prova. Alguém precisa? Então, leia o edital para você usufruir desse direito. Então, o edital é bastante completo. Candidata que amamentar em espaços curtos e não a cada 2 horas, não terá o tempo compensado. Observou, notou, percebeu que existem regras. Então, você precisa seguir. Então, o edital é o norte, é a bússola. Você navega no mundo dos concursos sem a bússola. Você fica perdida, você fica perdido. Isenção de valor de inscrição. Muito legal o edital, tudo separadinho, bem simples. É preciso ter paciência e fazer a leitura com atenção da inscrição para pessoas com deficiência, PCD,
Notou? Se você não é pessoa com deficiência, você não lê esta parte do edital. Agora, capítulo 6 das provas, todo mundo precisa ler, porque fala para a gente que o concurso vai constar de etapas. No caso, auxiliar de saúde bucal, haverá prova objetiva, questões de português, matemática, conhecimentos específicos. Você vê, inclusive, que serão 6 de português, 4 de matemática, 10 dos conhecimentos específicos do auxiliar de saúde bucal. Por isso que eu disse, quando você observar o anexo do conteúdo programático, você escolheu o cargo agente de defesa civil, você não vai ler nada do conteúdo programático para a pessoa que escolheu o outro cargo. Legal? E sobre o agente de defesa civil, haverá prova objetiva, questões de português, matemática, conhecimentos específicos do agente de defesa civil. Mas além da prova objetiva, porque a pessoa possui ensino médio completo e atendeu aos requisitos mínimos na primeira tabela que observamos neste vídeo, haverá teste de aptidão física, TAF. Então, ao ler o edital, você não é pego de surpresa lá na frente. Por quê? Todo mundo sabe que haverá prova objetiva. Tá bom, mas é só a prova objetiva? Educador social, fiscal sanitário, técnicos, prova objetiva. Haverá outra etapa? Pelo menos aqui não, diz que apenas a prova objetiva, com esses temas aqui, disciplinas, legal? Escolaridade e ensino superior completo, bastantes cargos, período de aplicação, isso é legal porque você vai observar no edital, período X seria de manhã e o período Y de tarde. Eu não vi ainda, nós não lemos sobre isso ainda, mas se tem X e Y, com certeza aqui no edital vai especificar. E aí você tem que observar, galera, turma, galera. Contador especialista. Pessoa possui os requisitos, pagou a inscrição, estudou, não observou o período de aplicação. E aí vamos supor que a prova era no período da manhã. A pessoa não viu, acostumada a concursos públicos, muitos deles na parte da tarde, a pessoa aparece lá meio-dia, de repente o portão vai abrir à 1 da tarde, a prova seria às 2, mas para o cargo que a pessoa escolheu, a prova foi de manhã. Então perdeu. Tá vendo? Outra eliminação precoce. Então precisa ler o edital. Você está vendo aqui, prova objetiva para estes cargos. Em destaque na cor azul. Aqui, biomédico, médicos, fisioterapeuta, enfermeiro, dentistas, prova objetiva. Eu não vi outra etapa. E aqui, português, matemática, legislação e políticas de saúde. Por isso é importante ver o conteúdo programático. Não basta ler partes apenas do edital, porque você pode ficar pouco orientado e aí observou, opa, prova objetiva, português, matemática, conhecimentos específicos, mas aqui é o caso do auxiliar de saúde bucal, entre outros cargos. Mas você observou que aqui, esses cargos agora destacados, além de português, além de matemática, noções de informática. Candidata, candidato ao cargo arquivista. Estuda informática também. Candidatos ao cargo médico, dentista, enfermeiro. Olha só, não tem informática, mas legislação e políticas de saúde. Então, o vídeo é para destacar a importância da leitura do edital. Cargos que exigem ensino superior completo, diretor de escola. Haverá prova objetiva, mas também avaliação de títulos. Tá bom? Procurador jurídico exige ensino superior completo, prova objetiva, mas também peça processual e, além disso, avaliação de títulos. Então, essa tabela é bem importante. A partir do momento que você escolheu o cargo, opa, sou graduado em jornalismo e atendo aos requisitos mínimos que estão lá na primeira tabela. Legal. Jornalista, o que haverá? Prova objetiva. É isso.
Mas, lembrando, conhecimentos de informática serão cobrados nessa prova objetiva. Tá ok? Tá ok? Não se perca, porque se inscreve para cargo jornalista e vai estudar legislação e políticas de saúde, e isso nem faz sentido. Tudo bem? Alguma dúvida? Provas objetivas para todos os cargos de caráter eliminatório e classificatório. Múltipla escolha, cada questão, com 5 alternativas cada, uma única resposta correta, que será o gabarito da banca. E você poderá entrar com recurso e, se bem fundamentado, anular uma questão, modificar resposta de uma questão, mas isso é uma outra situação e vem depois, posterior. Agora você está preocupado e preocupada em atender os requisitos para o cargo de sua escolha, escolheu o cargo, vai fazer a inscrição no site aqui do Instituto Nosso Rumo, realizar a inscrição dentro do período da inscrição, não perca o prazo. Tá vendo? Outra forma de ser eliminado, eliminada antes mesmo de o concurso começar. Provas objetivas serão aplicadas em período a ser divulgado no edital de convocação. Então, você acompanha no site nossorumo.org.br as publicações. Houve o edital de abertura de inscrição, depois houve o edital de retificação desse primeiro edital e outros documentos serão publicados na página do seu concurso. Fala da peça processual para o procurador jurídico. Você escolheu o cargo motorista, você não se preocupa com isso. A avaliação de títulos para supervisor de ensino, diretor de escola, procurador jurídico. Legal? Prestação das provas objetivas para todos os cargos. Peça processual apenas para o procurador jurídico. E aí, mais informações. Isso é bastante importante. Você faz a leitura. Não serão fornecidas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas. Em caso de dúvida, o candidato deverá entrar em contato por meio da ferramenta Entre em Contato /dúvidas frequentes, disponível na página inicial do site do Instituto Nosso Rumo. Na data prevista, conforme o anexo 3º do edital, será disponibilizado um link de correção cadastral durante 2 dias úteis. Legal? Isso é importante. Caso haja algum erro, inexatidão em informação relativa à opção do cargo e ou condição da pessoa com deficiência, o candidato deve entrar em contato com o SAC, Serviço de Atendimento ao Candidato do Instituto Nosso Rumo. Existe telefone, existem períodos e também chamado via site na aba Dúvidas Frequentes, contato com antecedência mínima de 48 horas da data da aplicação das provas objetivas. Não será admitida a troca de opção de cargo em hipótese nenhuma. Observou? Notou aquilo que eu disse? Edital é isso, galera. Uma cartilha, um manual cheio de regras. E aí você vai lendo. O candidato deve comparecer ao local designado para a prova. Onde vai acontecer? Você saberá, com antecedência mínima de 30 minutos. De novo, condições. Meu Deus, está escrito aqui. Por que que você vai chegar 1 minuto antes, se aqui diz para chegar com antecedência mínima de 30 minutos? Se fosse eu chegaria 1 hora antes do horário determinado. Eu não quero ser eliminado antes do tempo. E aí levar comprovante de inscrição, documento de identidade oficial, válido e com foto, documentos físicos, documentos eletrônicos, faça a leitura. Isso é bastante importante, galerinha. E aqui estão dispostos assuntos importantes no dia da realização das provas. Não será permitido para a pessoa candidata entrar ou permanecer no local de exame portando armas, mesmo que possua o porte. Muita informação.
muita proibição. Cuidado! Quanto às provas objetivas, o candidato vai ler as questões, marcar sua resposta na folha de respostas com caneta esferográfica fabricada em corpo transparente, de tinta azul ou de tinta preta. Mas precisa a capinha da caneta, o invólucro da caneta, precisa ser transparente, sem comercial, como, por exemplo, caneta Bic. Legal? Que na caneta Bic você observa e consegue ver, opa, é uma caneta Bic de tinta cor verde, tinta cor vermelha, mas no caso, você leva a sua caneta, não precisa ser Bic, mas existe a exigência de ser transparente e qualquer pessoa observará. Opa, a pessoa está com caneta de tinta azul ou preta. Legal? A folha de respostas é o único documento válido para a correção. Como eu disse, aqui no site do Nosso Rumo, aqui é a página do concurso, você clicando em publicações, você vê que houve uma retificação, mas você lê esse documento aqui, ó, o edital de abertura, porque já contém a retificação. Fábio novamente abrindo o documento, porque houve um travamento, estávamos lá no capítulo 7, vendo e observando e lendo com atenção bastantes informações, falamos sobre essa tabela, e agora, continuando a observar tudo o que está aqui escrito, totalidade das provas terá duração de 4 horas para o cargo do procurador, 3 horas para os outros cargos. Viu que importante? Iniciadas as provas, nenhum candidato vai sair da sala antes de 2 horas do início das provas. É o tempo de permanência mínimo. E aí você fica sabendo, lendo o edital, que haverá fiscal na sala, será automaticamente excluído do concurso. Galera, turma, você lê, mas não será excluído, porque você não vai fazer nada disso aqui. Fizer anotações de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos, ausentar-se da sala de provas a qualquer tempo, portando folhas de respostas, você não vai cometer nada disso. Vai seguir as etapas, vai fazer a melhor prova, a prova de sua vida, e oxalá conquistar a sua vaga. Gabaritos da prova serão divulgados no site do Instituto na data mencionada no anexo 3º. O anexo 3º, com tudo isso que nós estamos lendo, com toda certeza, é o cronograma, e é cronograma previsto. Você vê, divulgação do edital no dia 28 de abril, 24 de maio, 17 horas, data limite para o pagamento da inscrição. Olha em destaque na cor amarela, 23 de agosto, a aplicação das provas objetivas e da peça processual, que é para o procurador apenas. E aí você observa divulgação do resultado provisório das provas objetivas, da peça processual, quando houver, e da avaliação de títulos, divulgação do gabarito provisório das provas objetivas em 24 de agosto. Ou seja, você faz a prova no dia 23, no dia seguinte, a partir das 3 da tarde, gabarito, e aí você vai ver quantas questões acertou, quantas errou. Vamos lá, pensamento positivo, mas determinação buscando a vaga. Então vai estudar bastante para acertar o máximo de questões possível. Olha só, escolheu o cargo nutricionista. Na prova haverá conhecimentos específicos, como nós dissemos, e a pessoa candidata ao cargo nutricionista estuda isso aqui, na página 104, e continua na página 105. Legal? Procurador jurídico são outros conhecimentos específicos que você vê aqui, e são muitos. Direito constitucional, administrativo, civil, tributário, do trabalho, muita coisa. Então, cada cargo com seu conhecimento específico que vai ser cobrado lá na prova objetiva. Mas, a depender da escolaridade e do cargo,
nos conhecimentos, digamos, gerais. Pode ser que haja na prova questões de português, matemática e informática. Para outros cargos, não há informática. Outros cargos ainda exigem políticas de saúde e legislação. Bem legal o edital, gostei, parabéns ao Instituto Nosso Rumo. Veja, muitos cargos nesse concurso. É a sua vez chegando. O concurso público é uma fila. Se você está estudando, vai estudar com dedicação, a sua vez vai chegar. Então, cargos que exigem ensino superior completo, por exemplo, administrador público, arquivista, contador, designer gráfico, eles vão estudar português, matemática e informática. Tudo bem? Não se confunda, observe bem. Biomédico, dentista, médico, urologista, otorrino. Legal. Estudará legislação e políticas de saúde? Isso mesmo, mas não só. Porque está aqui escrito que precisa estudar português e matemática, e ainda porque nós vimos naquela tabela a subdivisão de cargos e quais etapas haveria para cada cargo. É só prova objetiva? Haverá prova prática? Haverá o TAF? Haverá prova de títulos? Você já viu comigo aqui no edital, você retorna, faça a leitura, a partir do momento que escolheu o cargo, porque você cumpre o requisito exigido mínimo na primeira tabela apresentada neste vídeo. Então, novamente, falando ainda sobre conteúdo programático, cargos de ensino médio técnico completo. Legal, a pessoa vai estudar português e matemática. Se o cargo escolhido é agente de defesa civil, são esses os conhecimentos específicos. Destaquei na cor azul, você viu. Tudo bem, mas além desses conhecimentos específicos para o cargo agente de defesa civil, a pessoa vai estudar português e matemática, porque tudo isso será cobrado na prova. Fiscal sanitário, outros conhecimentos específicos, mas também a pessoa candidata a esse cargo estuda português e matemática. Técnico em laboratório, diferentes conhecimentos específicos, mas estuda português e matemática. Entendeu? Isso não pode ficar em dúvida em sua mente. Para cargos, ensino fundamental completo, haverá questões de português, matemática. E se for auxiliar de saúde bucal, além de português e matemática, os seus próprios conhecimentos específicos, que são diferentes dos conhecimentos específicos do motorista, que vai estudar isso aqui, legislação de trânsito, CONTRAN, DETRAN, legal? Mas a pessoa candidata ao cargo motorista vai estudar português e matemática também. Então, sobre conteúdo programático, e como eu disse para vocês, mais 70 páginas, 71 páginas, salvo engano, você não vai ler tudo. O seu cargo é psicólogo, você vai ler coisas a respeito do médico. O conteúdo programático? Não, muito menos as atribuições. Você não precisa saber o que o médico eletrofisiologista vai desenvolver quando contratado para trabalhar em Olímpia. O seu cargo é outro. Então você escolhe, por exemplo, aqui no anexo, que fala das atribuições do cargo, e estão todos os cargos aqui. Dentista, endodontista. Isso que a pessoa vai desenvolver lá na Prefeitura Municipal de Olímpia. Executar e coordenar trabalhos relativos a diagnósticos e tratamento de afecções da boca, dentes e região maxilofacial. Cargo endodontista desempenhará essas funções, que são diferentes das funções do administrador público, do técnico em segurança do trabalho e assim por diante. Tá vendo? Até a página 42, muito do que está escrito no edital serve para qualquer cargo, mas você também observou, quando daquela tabela que fala das etapas, opa! Se eu escolhi o cargo e não é procurador jurídico, eu não me preocupo com peça processual. É específica essa peça processual para a pessoa candidata ao cargo procurador jurídico. Vimos também o anexo primeiro, são as atribuições do cargo. Então, você lê o edital do começo ao fim, especialmente aqui, ó, até o capítulo 16 das disposições finais. Depois existem os anexos, e lá no anexo 1, atribuições,
Escolheu o cargo, leia as suas atribuições. Anexo 2, conteúdo programático, escolheu o cargo, leia o conteúdo programático que vai ser cobrado na sua prova. Tá ok? Tá ok? Todo o processo de execução deste concurso, com as informações pertinentes, estará disponível no endereço do Instituto Nosso Rumo. Vai estar na descrição desse vídeo, bem como na área restrita do candidato, e o acesso a essa área será permitido apenas por meio do número do CPF e senha. Legal? Que tal? Gostou? Quer mais? Claro que há muito mais informações. Observe 15.4, porque, aleluia, fez a melhor prova, foi aprovada, foi aprovado, bem classificado, bem classificada, e aguarda a convocação para a contratação. E no ato da contratação, pessoa vai apresentar originais e também cópias simples dos documentos discriminados a seguir, elencados. Aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, até P, Q, CNH, atestado de antecedentes criminais, certidão de nascimento, cadastro de pessoa física, cédula de identidade, uma foto 3x4, mas não atropelemos as etapas. Você está vendo o edital, você tem o requisito mínimo exigido que está na tabela, você vai realizar a inscrição no site do Instituto Nosso Rumo, vai pagar a inscrição dentro do período de inscrição, e nós falamos sobre isso. Vamos observar o cronograma. Período de inscrição no site aqui do Instituto Nosso Rumo. 6 de maio de 2025, a partir das 10 da manhã, até 23 de julho de 2026, perto da meia-noite. Esse é o período da inscrição. Tá ok? Tá ok? Legal? Que tal? Gostou? Quer mais? Então inscreva-se no canal para ficar por dentro de outros novos concursos públicos. Falamos sobre o concurso da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, do Estado de São Paulo. Banca Nosso Rumo, por exemplo, vai fazer a prova, elaborar as questões e você vai estudar em busca de atingir o objetivo, que é a conquista da vaga. E por falar em vaga, nessa primeira tabela você observa: para motorista, 5 vagas, auxiliar de saúde bucal, 1 por enquanto. Eu falo por enquanto porque a vida é dinâmica, o concurso vale por 1 ano, pode prorrogar por mais 1 ano. Imagine, galera, no período de 1 ano, muita coisa pode acontecer. Alguém se aposenta e era uma vaga, a pessoa X foi contratada. Você está na segunda classificação, você é a segunda colocada, né? Então você, pessoa, está ali. O concurso está valendo por 1 ano, a partir da data da homologação do concurso. Alguém aposenta, surge a vaga. Você, segunda colocada, você é convocada para ser contratada. E aí depende do seu interesse. Tudo bem? Então, bem legal. Você viu aqui, ó, por exemplo, nessa tabela, o que é igual para todo mundo é a cidade de lotação, onde você vai trabalhar, onde estará lotado. Em Olímpia, claro, concurso de Olímpia. Mas observe, código da opção, por exemplo, vai valer no momento da inscrição. Cuidado! Observe a tabela. Quando você estiver realizando o seu cadastro de inscrição, haverá lá um campo e coloque o código. Não é para escrever médico urologista, não. Coloque o código 384. Se você colocar o código 385, você se inscreveu para médico veterinário. Tá vendo? A atenção é a atenção na leitura e é a atenção na inscrição, na realização do seu cadastro e depois a atenção no período de inscrição para pagar dentro do prazo. Legal? Que tal? Então tá bom. Bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma. Até o próximo vídeo.